mais uma vez. Como o pastor disse, eu sou de casa, né? Já congreguei aqui há algum tempo. Depois fui para Faro e conheci o pastor Júlio. E nós viramos aí grandes amigos, né? O pastor Júlio, o André, grande amigo. Deus abençoe. E também sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez ministrar a sua palavra, e também agradecer aqui à igreja, ao pastor Júlio, né, pelo convite, pela confiança. Graças a Deus. Vamos lá. Meus irmãos, abre as vossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24, no versículo 13 a seguir. Lucas, capítulo 24, no versículo 13 a seguir. Aleluia. Amém? Então vamos ler. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, ou não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo, e voltaram dizendo que também tinha visto numa visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Amém? Podeis assentar. Aleluia.
como nós estamos, o pastor aqui disse, que neste mês está num propósito sobre a importância do Espírito Santo. Aleluia. E esta palavra vai te preparar para que você nessa noite saia daqui diferente, preparado e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, nós bem conhecemos a sua história terrena, que ele veio e padeceu, morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós lemos aqui uma história sobre 2 discípulos que caminharam com Jesus sobre a terra, ali em Jerusalém. 2 discípulos que estavam acreditados em Cristo, estava mesmo assim com fé, crendo que Jesus, ele é remir a Israel, o Salvador, porque eles viram tão grandes obras que Jesus fez, tão grande, eles viram o poder de Cristo, tanto em palavra quanto em obras. Jesus, ele falava, mas também ele fazia. Aleluia. Oh, glória. E da mesma maneira serve para mim e para você. Nós temos que falar, mas também nós temos que agir. Não somente falar das grandezas, da verdade de Deus e ficar por aí. Temos que colocá-las em prática. Aleluia. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, vai aparecer, aleluia, as obras de Deus na terra através de mim e de você. Portanto, Jesus, ele foi um exemplo para que hoje nós dessemos continuidade naquilo que ele começou. Aleluia. E para nós darmos continuidade, precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E para que o Espírito Santo de Deus, ele permaneça em nós, é preciso nós permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecer na nossa vida. Como disse Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo que pedir no meu nome vos será feito. Mas nós também temos que saber pedir, porque nós encontramos Jesus falando em outras palavras, dizendo: vocês pedem e não recebem, porque pede mal. E outras palavras nós vemos Jesus dizer também: ainda não recebeste, porque ainda não pediste. Então, meu querido, Jesus, ele quer saber de você. Não quer dizer que ele não conhece a sua vida. Jesus te conhece. Jesus sabe da tua trajetória, mas ele precisa de ouvir de você. Aleluia. Jesus precisa de ouvir de você, da sua boca. Você precisa se declarar para Deus. Aleluia. Você precisa de conversar com Cristo. Aleluia. E assim foi os discípulos, conhecendo Cristo, acompanhando a trajetória de Cristo na terra. E Jesus, antes de padecer, ele disse: olha, eu vou padecer, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar.
é preciso que se cumpra isso. Eu vim para esta missão, eu não posso fugir da realidade, eu não posso fugir da minha missão. Então Cristo, ele teve uma missão na terra, ele cumpriu a sua missão, que foi de anunciar o evangelho do arrependimento. Aleluia! João começando a pregar também, antes de Jesus vir, ele preparando o povo, dizendo: olha, eu vos batizo no batismo do arrependimento, mas olha, venham aí, que ele é mais grande do que eu, ele é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de abaixar e desatar as correias da sua sandália. Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então está bem claro na mensagem de João, o pregador do arrependimento, que ele ali ainda no deserto, ele disse: olha, arrependei-vos. João estava pregando o arrependimento, preparando o povo para receber a glória de Cristo, para receber o Espírito Santo. Então eu quero deixar bem claro aqui nessa noite, que Deus, Jesus, ele vai batizar no Espírito Santo aquele que tiver uma vida arrependida, aquele que estiver andando em novidade de vida, vai receber a virtude de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! E Jesus também veio pregando arrependimento. E os discípulos observando, vendo e maravilhados, confiantes, contentes, porque Jesus, ele expulsava demônio, Jesus, ele curava os enfermos, Jesus, ele fez maravilhas na terra. E os discípulos vendo e seguindo Jesus. Mas chega o dia que Jesus agora chega ao final de sua missão. Chegou o final de sua missão terrena. O que ele tinha que fazer ali, para que ele veio para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Nós vemos Jesus, ele morrendo ali numa sexta-feira, sendo morto pela mão dos homens, mas no domingo vitorioso sobre a morte. Para os discípulos, aquilo ali era o fim, foi uma decepção. Mas eles não estavam vendo a luta, o sofrimento da perca, vendo Jesus agora sendo massacrado. A dor foi tão grande que eles passou despercebido as palavras que Cristo disse: olha, eu vou padecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O problema, a decepção dos discípulos, que agora se sentiram, agora nós ficamos sozinhos. A dor da perca, a decepção, fez com que eles ficassem desanimados. E eu quero dizer nessa noite, que o desânimo nos separa de Deus. O desânimo faz-nos sair do propósito, do projeto de Deus para nossas vidas. Por causa de uma visão que eles ficaram cegos, vendo Jesus sendo crucificado, morto. Agora eles
desiste da jornada, porque teve uma decepção. Porque a vitória que eles estavam recebendo não parecia ser vitória. A vitória que eles estavam recebendo tinha cara de derrota. Eu quero dizer aqui nessa noite para você que tem vitória, que ela tem cara de derrota. No momento agora parece que você está perdendo. No momento agora parece que está indo de mal a pior. No momento agora talvez você está até derramando lágrimas. Mas eu quero te dizer nesta noite, não desanima não. Continue adorando, continue exaltando, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não arredar o pé, aleluia, vai cantar o hino da vitória. Eu não vim aqui nesta noite para massagear o teu ego, dizer que você vai ser vitorioso. Não, eu vim aqui te dizer, se você ficar firme na presença de Deus, adorando, aí você vai ser vitorioso. Mesmo andando como que não tem nada, como diz a palavra, mas possuindo tudo. Andamos como triste, mas alegre. Parece que está derrotado, mas eles não sabem o que você sabe. Eles não têm o que você tem. Parece que é sua vitória, parece que é derrota. Mas para muitos é derrota, mas para mim, para você, está vindo aí uma virada, está vindo aí uma bênção para nossas vidas. Aleluia! Jesus, ele era preciso cumprir a sua missão para chegar a outro. Cumpre a sua missão onde você está, porque você não vai ficar para semente, você não vai ficar para toda a vida. Porque daqui a pouco chega outro, a sua história tem que ser marcada. Jesus, em uma das suas palavras, ele disse, olha, eu tenho que ir, eu tenho que subir para o outro descer. Aleluia! Jesus está assim, olha, a minha missão está sendo cumprida aqui, mas eu tenho que ir, porque a minha missão está acabando, e o Espírito Santo vai descer para continuar operando estas maravilhas que vocês estão vendo acontecer comigo. Aleluia! E eu quero abrir e fechar um parênteses e dizer aqui nessa noite, cumpre a tua missão na terra, porque senão a tua hora vai passar e você não vai viver o de Deus na sua vida na terra. Oh, aleluia! Aleluia! No momento da decepção, da perca, nos chega o desânimo. Desisto, estou desistindo. Assim aconteceu com 2 dos discípulos que caminharam com Jesus. Viram Jesus operando maravilha. Jesus ensinando a sua palavra. Caminharam junto com Cristo. Mas tem momento que a luta é tão grande, vem a perseguição é tão grande, talvez nós não conseguimos alcançar aquilo que nós almejamos, nos desanima. E agora os discípulos, 2 deles, Jesus morreu. E agora? O que nós vamos fazer? Eles eram da mesma cidade. Assim, vamos para nossa casa de volta. Vamos sair daqui de Jerusalém. Vamos sair. Mas estava saindo sem ordem, sem direção, por causa do
da perca. Parecia que era perca, mas não era. Estava saindo por causa que agora estava desacreditado, não acreditava mais. Talvez você entrou aqui nessa noite, aleluia, desacreditado, desanimado, não consegue acreditar que Jesus faz. Há momentos talvez que pensa até assim, mas será que Deus está me vendo? Se Ele não estivesse te vendo, você não estaria aqui nessa noite. O desânimo nos afasta de Deus, nos faz ir para Emaús, voltar para a casa antiga, voltar para a velha natureza, voltar para as práticas antigas, voltar para o mesmo caminho de onde veio. Mas Jesus, eles estavam em Jerusalém, aleluia. Jerusalém era onde Deus ia cumprir a promessa, era onde Jesus, aleluia, ia batizar os primeiros crentes no Espírito Santo. Então Jerusalém era o centro da vontade de Deus, é ali que Deus ia, aleluia, é ali que ia nascer a igreja, ou seja, nasceu a igreja, aleluia, aleluia, é ali. E agora talvez tem crente, por causa da luta, do desânimo, ele está afastando de Jerusalém, está indo para Emaús novamente. E nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: volta para Jerusalém, ou seja, volta para a casa do Pai, volta para o centro da vontade de Deus, porque as promessas só vão se cumprir. A glória de Deus você só vai sentir se estiver no centro da vontade de Deus. Não vai vir de qualquer maneira, não. Não vai acontecer só porque você, eu quero. Então, anda na presença. E os 2 discípulos desistiram. Vamos embora. Acabou. E era o 3º dia. Imagino que eles levantaram bem cedinho. 1º dia, nada. 2º dia, nada aconteceu. E no 3º dia, foram algumas irmãs lá no sepulcro para conferir. E Jesus já não estava mais lá. E o anjo do Senhor disse assim: olha, procura viventes entre os mortos. Ele não está mais aqui, ele vive, ele vive, ele vive. E elas saíram e anunciaram, e esses 2 discípulos ouviram delas dizer: olha, um anjo nos falou que ele vive, ele ressuscitou. E esses 2 discípulos viram mais outros, Simão, aleluia, que falou para elas: olha, ele vive, ele ressuscitou. Mas mesmo assim, eles disseram assim: olha, Senhor, mas tem um mais no meio. O mais você tem que tirar. E quando Jesus, que a Bíblia diz que o mesmo Jesus se coloca no meio deles, quando eles decidiram ir voltar para sua casa, o mesmo Jesus se aproxima deles e entra na conversa, faz de que não sabe de nada. Fala assim: o que é que vocês estão dizendo aí? É sobre o quê? Qual é o assunto? Ele disse: olha, você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, que era um profeta, grande em obras, poderoso em obras e em palavras. O que é que aconteceu? Ele foi crucificado,
ele foi entregue à morte. E nós esperávamos que ele era o que fosse que remisse Israel. Nós estava confiante nele. Mas agora, com tudo isso, já hoje é o terceiro dia. Ele ia remir, mas agora tem momento que nós colocamos uma trave no meio, a trave da incredulidade, a trave da dúvida. Joga isso no latão de lixo, joga essa dúvida, essa incredulidade fora e vem servir o Senhor de corpo, alma e espírito, mesmo se vier a luta, mesmo se vier o problema. O nosso alvo não é na terra, o nosso alvo é esperar a trombeta de Deus soar, aleluia, e encontrar com Cristo nos ares, aleluia, e ouvir aquela voz que vai dizer assim para o salvo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Tira o mais. Você nunca decide. Nunca toma uma decisão, fica ali meio lá e meio cá, por causa da... Eles ficaram assim, elas até falaram, mas o que sobre nos veio? E Jesus e alguns outros foram lá de curioso no sepulcro e trouxe uma má notícia. Cuidado com esses que andam trazendo má notícia, envenenando a sua vida, para desanimar você mais. Sempre tem uns que trazem a má notícia. Vem uns lá, eu só vou ver se essas mulheres viu mesmo o anjo, se não tem ninguém lá na sepultura, e se tem anjo lá mesmo falando que ele vive. E foram lá. Voltaram para dizer: olha, não vimos nada. Aqui, ó, não vimos nada. Então a mente deles ficaram assim: é verdade ou é mentira? Ele vive ou não vive? Uns fossem: olha, nós vimos. Outros: nós não vimos. Não tenta querer pegar a mesma visão do seu irmão, a mesma experiência do seu irmão. Porque o irmão recebeu um milagre de uma forma, você vai querer o mesmo? Talvez Deus tenha um maior para você. Busca o que Deus tem para a tua vida. Busca o que Deus tem para a sua vida. A tua missão é a tua missão. A missão do pastor Júlio é diferente da minha. A missão do irmão é diferente do outro. Não adianta querer ir no mesmo ritmo que não vai dar certo. Busca o que Deus tem para a tua vida. O que Deus vai mostrar para mim não vai mostrar para você. Talvez o que Deus mostrar para você não vai mostrar para mim. Olha, Elias orou e fogo desceu do céu. Ora aí para ver se vai acontecer. Alguns lá nós vimos repetir, mas Deus tem missão diferente para cada um de nós. Procura saber qual é a tua. Aleluia.
procura saber qual é a tua, procura saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, aleluia, procura saber, sabe por quê, meu querido? Se nós não fazer a vontade de Deus, você pode até expulsar demônio, você pode até curar enfermo, mas quando chegar naquele dia, você não vai entrar no céu, aleluia, Rabai Olavassúria. Mateus no capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, operamos maravilha, prodígios, em teu nome nós fizemos essas coisas. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse, não embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo e procurai a saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Alamanto igevassi. Se coloca no seu lugar. Não tenta colocar no lugar do pastor, da missionária, do presbítero, do diácono. Não, se coloca na posição que Deus quer te usar também. Talvez é mais do que o pastor, talvez é mais do que o dirigente, não sei. O que Deus tem para a tua vida não é pequeno, isso eu sei. E Jesus fala assim, honestos, tardos de coração, tardios para crer. Já Deus e os profetas estão dizendo isso. Que ia, e Jesus abre as escrituras e começa a falar para eles. Os profetas já disseram desde Moisés, Abraão, Isaías, que o Cristo convinha, era necessário, ele veio para isso, ele veio para esta missão, ele não podia fugir da realidade, da missão que ele veio cumprir. Não adianta você fugir também do que Deus tem para a tua vida. Quem tem chamada, alguns costumam dizer assim, quem tem promessa não morre. Isso é mentira. Se não andar, se não fizer, se não se colocar, se não tomar a posição, morre sim. Vai pensando que você vai ficar com a liberdade toda neste mundo e nunca vai tomar uma posição com Deus. Aleluia. Sem o Espírito Santo, você entra em depressão, você vai ir se perdendo. E Jesus disse, olha, vocês nécios, tardio, é uma característica de quem não possui conhecimento, ou seja, sujeito à ignorância, estúpido, incompetente. Ou seja, talvez você quer sair da igreja porque está passando uma perseguição, alguém pisou no teu pé, falou mal de você, porque você ainda não conhece a palavra, só pode. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, eu venci, vocês também vão vencer, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você precisa entender que quando crente, quando você não está sentindo mais desejo de ir na igreja, só vem nos domingos, só vem no dia da ceia, é porque você está desanimando, e o desânimo afasta o homem de Deus. Ele volta a ter desejo, a voltar para as velhas práticas.
ele vai perdendo a essência de Deus, aquele ânimo, aquela alegria, aquela fé, aquela confiança em Cristo. Olha para a tua vida nesta noite e começa a olhar e vai assim: eu estou assim, eu estou desanimando, eu estou parando aos poucos. Sabe, você está voltando para Emaús, está saindo do centro e indo para outro lado onde Deus não te quer. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te buscar de volta. Porque o mesmo Jesus que estava no caminho de Emaús, Ele está aqui nesta noite. Quantos crê, vai adorando, exaltando o Todo-Poderoso. O mesmo Jesus que estava ali com eles, está aqui nesta noite falando com você através da palavra. Já estou encerrando. E quanto mais o Senhor Jesus falava, a Bíblia diz que o coração deles ardia. E quando eles chegaram a Emaús, de Jerusalém, Emaús era mais ou menos 11 quilômetros, era bem longinho para ir de a pé. E eles chegando em Emaús, à tardezinha, escurecendo, Jesus faz com que vá mais para frente, e eles dizem: não vai não, porque é perigoso, fica aqui com nós. E Jesus chega à casa deles, e eles preparam ali um café da tarde, para eles se alimentar. Senta à mesa, coloca o pão, e Jesus pega o pão, abençoa, e parte, dá graça ao Pai, e os olhos deles se abriram, e Jesus desapareceu na mesma hora. No partir do pão, eles conheceram Jesus. No partir do pão, eles viram que era Cristo. Eles disseram: olha, nosso coração ardia quando Ele abria as Escrituras e falava conosco. E eles, os dois, não está escrito aqui, mas eu tenho certeza, eu falei assim: olha, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles contaram o que aconteceu no meio do caminho. E outros falaram assim: olha, eu vi ele também. Outros disseram: eu também vi. E na mesma hora que eles estavam ali falando de Jesus, aleluia, Jesus aparece no meio deles, aleluia. E eles ficaram espantados, eles ficaram assombrados. Será que é um fantasma? Será que é um fantasma que apareceu com Jesus? Eu falei assim: olha, não fica atemorizado, nem assustei. Pode tocar em mim, porque um espírito não tem carne. Toca para vocês verem. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés. Mas mesmo assim eles estavam desacreditados de tanta alegria. Eu quero dizer nesta noite, aquilo que tinha cara de derrota, Deus vai vir com grande glória, que você vai ficar desacreditado de tanta alegria e vai falar assim: olha, toca em mim aqui, ô pastor, toca aqui, olha para ver se é verdade, porque a alegria que Deus tem preparado para nós é tão grande, que nós nem imaginamos. A Bíblia diz que a glória que há de se manifestar não se compara com a luta que passamos aqui. Não se compara com a luta que passamos aqui. E antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele abençoou os discípulos e disse: volta para Jerusalém. A última coisa que eu vou dizer. E a Bíblia diz que eles estavam sempre no templo. Sempre no templo, orando e adorando, orando
e adorando, orando e adorando. Jesus, quando ele ressuscita, fica 40 dias ainda na terra, e quando ele vai, ele é assunto aos céus. Diz a Bíblia e Jesus fala assim: olha, não ausentai-vos de Jerusalém, que até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E 10 dias depois, eles estavam ali, orando e adorando, orando e adorando. Mas eles não sabiam o dia que a glória ia descer, que o revestimento ia descer, que o poder de Deus ia entrar naquele lugar e encher eles. Eu quero dizer nesta noite, você tem que estar sempre no templo, orando e adorando. Sabe por que o crente não é sinal de salvação você está todo dia aqui, mas é um sinal que você está firme com Deus e tem desejo de vir na casa do Senhor adorar, tem desejo de vir reunir e exaltar o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o Senhor habita entre os louvores. E aonde tem verdadeiros adoradores, tem batismo no Espírito Santo, tem a glória de Deus, tem cura divina, tem o poder do Espírito Santo. Alabassuri me candarai. E nesta noite eu quero perguntar se tem alguém para voltar para Jesus nessa noite.